A gente vai falar agora das divisões da economia. Nós vamos falar dessas macrodivisões, né? A divisão entre microeconomia e macroeconomia, economia positiva e normativa, economia ortodoxa e heterodoxa. Vamos começar com essa divisão tradicional entre micro ou macroeconomia. A microeconomia, ela vai focar no estudo dos comportamentos individuais. Eu quero entender como que os indivíduos tomam decisão. Como os indivíduos fazem escolhas materiais. Quando eu estou pensando numa teoria microeconômica tradicional, eu estou preocupado em pensar produção, custo e eficiência. Como que eu faço para que o meu empregado tenha mais eficiência? Trabalhe com mais afinco, produzindo mais. Como que eu posso especializar ou não a minha produção? Eu vou ser um advogado especialista só do tributário, só do criminal, ou eu vou ser um advogado de direito público e direito privado? Eu vou estudar, então, esse processo de especialização, o processo de oferta e demanda. Por que as pessoas demandam? Por que as pessoas querem comprar? E por que as pessoas querem oferecer? E como estimular a demanda e oferta? Como que eu posso fazer com que as pessoas ofertem mais? Como que elas comprem mais? E por que elas compram? Olha a economia pensando em aspectos também subjetivos de estímulo. Por isso que a gente estuda, quando se estuda administração e economia, estuda marketing, neurociência, que faz com que a gente pense por que as pessoas adquirem, quais as imperfeições do mercado e como que o mercado opera. Quando se fala em mão invisível do mercado, obviamente que essa é uma metáfora. O que o Adam Smith queria estudar quando ele pensava em relação a essa fala, né, a mão invisível do mercado? Ele queria descobrir, e ele fez uma tese, né, ele fez uma argumentação teórica de que haveria nas relações comerciais uma mão invisível que guiava a oferta e a demanda. E nós vamos estudar isso. Então, e por que essa mão invisível, né? Por que essa lei natural, ela passa por imperfeições? O que atrapalha a execução dessa lei? Por que a concorrência, muitas vezes, é imperfeita? É aquela pergunta, né? Por que a gente só tem uma companhia aérea que faz voos para Governador Valadares? Ah, por que nós só temos uma linha de ônibus? Só temos uma empresa de ônibus? Porque a economia, ao estudar os comportamentos individuais, ela vai, então, revelar isso para nós. Já do lado macroeconômico, o estudo não é do comportamento individual. O estudo é do resultado agregado dos vários comportamentos individuais. Então, eu vou estudar por que a gente cresce economicamente, por que a gente desenvolve ou não economicamente, por que o crescimento do Brasil é pífio, é baixo e tem sido baixo ao longo do tempo. Qual sistema econômico funciona mais, apresenta melhores resultados sociais? O capitalismo, o socialismo, o comunismo? Como que nós podemos construir um sistema econômico macro, levando em conta a forma como as pessoas, de uma maneira agregada, agem? A macroeconomia também ela vai olhar as contas nacionais, ou as contas municipais, as contas estaduais. Por que a gente arrecadou mais, arrecadou menos? Agora, obviamente que esses dois ramos, eles se fundem, e essas são
distinções meramente teóricas, porque elas são elementos como se houvesse pureza no estudo dos dois lados. Mas existe algo que é um estudo mais microeconômico e existe algo que é um estudo mais macroeconômico. Mas elas, obviamente, se interagem e se ligam. E elas são importantes umas para as outras. A microeconomia é mais perceptível e, de certa forma, eu vou falar uma expressão aqui, que é para o estudante de direito, porque o estudante de economia, o teórico econômico, poderia falar que eu estaria falando uma bobagem, mas só para a gente simplificar, a microeconomia é mais fácil de fazer pesquisa, porque a gente fala de ambientes mais controlados, enquanto a macroeconomia envolve aspectos especulativos muito maiores, porque a gente tem mais dificuldade de estudar o todo. Então, são elementos de forma de estudo da economia. Nós também temos uma economia que a gente pode falar que é positiva ou normativa. Quando a gente está falando de uma economia positiva, nós estamos falando da economia que estuda o que é. Ela não está muito preocupada em abordar ou se aventurar, em se aprofundar acerca da moralidade da ação, da normatividade da ação. Ela tenta explicar o que é. O que o comportamento ou o fenômeno observado, econômico observado, é. Aí nós estamos falando de uma ciência econômica. Então, veja bem, não quer dizer que o economista seja ruim ou não tenha valores. Quando ele está estudando, ele vai estudar, quando a gente está falando da economia política, nós estamos falando de quem está estudando, da economia positiva, desculpa. Nós estamos falando daquela pessoa que está observando o fenômeno econômico, o comportamento econômico, e ele vai tirar conclusões. E aí, nós podemos pensar em vários tipos de transações econômicas, desde as transações lícitas, quanto as transações ilícitas. Vamos pegar um estudo da ciência econômica acerca do tráfico de drogas, que pode virar para assim, olha, as pessoas consomem dessa forma, isso gera inflação no mercado, e pode, inclusive, sugerir que mudanças no comportamento político ou normativo possam resultar possam dar resultados mais adequados. Inclusive, o cientista econômico pode falar isso, falar assim, olha, se a gente mudar esse elemento aqui da sociedade, ou esse elemento de normatividade, pode gerar um fenômeno econômico diferente. Olha para vocês verem. A ciência econômica, ela leva em conta as normativas, mas ela está mais preocupada em falar o que é. O que é. Está mais preocupada em falar assim, olha, eu estou estudando a ciência positiva como a ciência posta, a ciência que está visível. Eu estou falando como funcionam os comportamentos e fenômenos econômicos. Já a economia normativa, veja bem, ela está falando de como deveria ser. Está frequentemente relacionado com políticas públicas. E aí nós estamos falando de um viés mais de direito econômico. Nós queremos combater a desigualdade, nós queremos acabar com a pobreza, nós queremos inserir a mulher no mercado, os negros no mercado. E aí nós estamos preocupados em falar qual é o objetivo normativo ou objetivo do ponto de vista, ou normativo do ponto de vista da norma jurídica, ou do ponto de vista da norma programática. Vamos imaginar um plano de governo, né? Os economistas colocam objetivos, como que a gente deveria agir, incluir a mulher, incluir o índio, incluir o negro, acabar com a desigualdade, ter um comércio internacional forte. Observem que esses dois elementos da economia, a economia positiva e a economia normativa, elas se interagem também, porque a economia positiva fornece um conjunto de dados
A economia positiva fornece um conjunto de dados para que a economia normativa também faça escolhas. E a economia normativa exige que a economia positiva atue em determinados elementos do comportamento e do fenômeno econômico. Então, você, ao observar o fato econômico, pode virar e falar assim, eu só estou observando o fato. Eu só estou observando o fato. Posso fazer um comentário extremamente descritivo da realidade. A mão de obra de determinada região do país é mais desqualificada do ponto de vista formal, do ponto de vista da produtividade, do que a mão de obra do outro ponto do país. Mulheres trabalham mais horas do que homens. Mulheres recebem menos salários do que os homens. Olha só, uma constatação que explica o comportamento ou fenômeno econômico observado. Agora, eu posso virar e falar, eu não quero, ou as mulheres não deveriam ganhar mais ou menos do que os homens. E aí, buscar lá na economia positiva elementos para mudar essa realidade. Porque não basta o querer, é preciso estudar como que a gente chega a esse objetivo. E muitas vezes, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente confunde o deveria ser com o que é. E mais ainda, a gente confunde o que a gente queria que fosse, a forma como a gente gostaria que fosse, com a forma como as operações econômicas e os fatos econômicos observados funcionam. E aí, muitas vezes, a gente faz escolhas erradas, porque a gente está preocupado mais com o que a gente quer do que a forma como as coisas são. Por isso que esses dois elementos precisam interagir. Eu preciso entender como as coisas funcionam e eu preciso entender o meu conjunto de valores e de princípios que está na economia normativa. Os objetivos que a gente tem. E aí, vamos pensar na questão da inserção da mulher no mercado. Nós podemos estabelecer políticas públicas que, ao invés de aumentar o salário da mulher no mercado, pode diminuir. Vamos dar um exemplo. E eu estou fazendo exemplos especulativos aqui, né, gente? Vamos imaginar que a gente estabeleça que a mulher vai ter 1 ano de licença maternidade. E só ela, não um homem. O que isso pode resultar no mercado? Pode resultar um desprestígio da mulher no mercado. Porque o empregador pode virar e falar assim, eu não vou contratar mulher, especialmente novas, porque elas podem engravidar e eu ficar desfalcada aqui no meu 1 ano. Observe, isso quer dizer que eu não tenho que dar licença maternidade? Não. Eu tenho que dar, eu posso estar na economia normativa, concluindo que eu tenho que dar a licença maternidade, porque há outros aspectos da licença maternidade importantes. Mas pode ser que isso indique também que, além de dar a licença maternidade, eu preciso criar um conjunto adicional de políticas públicas que amorteçam ou protejam a mulher nessa relação com o mercado de trabalho. Para que o comportamento e o fenômeno econômico observado mude de lógica, porque ele tem uma lógica diferenciada, levando em conta isso aqui que nós falamos, a escassez. Porque aquele que está gerenciando, ele também vai gerenciar a escassez. E se você gerar excesso de escassez para ele, com uma determinada política pública, ele pode não estar compelido, e ele não vai estar compelido, a executar a política pública colocada. Ele não vai se interessar. E aí, muitas vezes, você, além de não realizar a política pública que você objetivou, você não realiza outras políticas públicas. Vamos imaginar se a gente cria o seguinte, olha, a mulher vai ter que ser
contratada, toda empresa tem que contratar 50% de mulheres e 50% de homens, e a mulher tem 2 anos de licença maternidade sendo paga pelo dono do estabelecimento, sem nenhuma proteção social pública. O que pode acontecer? A pessoa nem se animar a gerar o emprego, porque ela vai falar assim, olha, se eu tiver que contratar mulher e as mulheres engravidarem, eu não consigo ter lucro, logo eu não consigo produzir. Vou dar um exemplo aqui para vocês da cota de gênero feminina no processo eleitoral. O que acontece, como existe só essa regra, 30% tem que ter de sexo do gênero oposto. O que acontece? Como existe só essa regra, não existe complemento da regra. Coloca-se qualquer uma ali para preencher a regra. Gente, não quer dizer que eu seja contra as políticas de inclusão. Eu sou a favor, inclusive, da licença maternidade. Isso tem que ficar claro, porque a gente vive num mundo de muito estresse, né? Agora, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que quando nós estamos estudando a economia positiva e a economia normativa, são economias que interagem e que precisam levar em conta uma outra para que a gente possa ter uma política positiva, uma economia positiva, que ajuda na construção de fenômenos econômicos morais e desejados, mas também a gente precisa ter um conjunto normativo econômico do que deveria ser e da política econômica que seja viável dentro do mundo real. Bem, e nós temos outra classificação econômica, que é a economia ortodoxa e a economia heterodoxa. Quando a gente fala que uma economia é ortodoxa, vamos lembrar um termo para a gente se aproximar aqui, sem nenhum preconceito, quando a gente fala que fulano é um religioso ortodoxo, ou que determinada vertente religiosa é ortodoxa. Isso quer dizer que ele é rígido, isso quer dizer que ele segue o princípio ao pé da letra. É a lógica da economia ortodoxa. Na economia ortodoxa, nós estamos falando de todas as teorias econômicas predominantes. Geralmente, as chamadas escolas neoclássicas, focando em abordagens que refletem expectativas racionais. O que isso quer dizer? Refletem expectativas em que eu considero o indivíduo, observem bem isso, a economia ortodoxa considera o indivíduo como um ser racional, que faz escolhas racionais, e nessa escolha racional, ele faz escolhas egoísticas, pensando nele, no prazer e na satisfação dele. Então, quando a gente está pensando na escola neoclássica, nós estamos pensando nesse tipo de economia que vai falar o seguinte, olha, as pessoas são em si racionais, elas sempre estão pensando na melhor forma e no melhor proveito que elas podem tirar da situação. Gente, não confundir considerar as pessoas racionais com considerar as pessoas inteligentes. São coisas distintas. Racionalidade, aqui na economia neoclássica, é o ato de fazer um pensamento e fazer uma análise de obtenção de resultados. Por exemplo, eu tenho 2 formas de chegar a uma loja. Eu vou escolher o caminho mais curto, ou o caminho que me prestigia mais. Eu vou andar pela sombra, eu vou passar onde estão meus amigos, eu vou passar onde está aquela menina ou aquele rapaz que eu tenho interesse. A economia neoclássica, então, ela tem essa perspectiva da racionalidade, que as pessoas fazem escolhas dessa forma, e elas tendem a fazer as escolhas pensando no máximo proveito para si mesmo. Agora, obviamente que a gente sabe que muitas pessoas acham que estão pensando no máximo proveito para si mesmo, mas fazem escolhas que estão equivocadas, ou por falta de conhecimento, ou por teimosia mesmo, né? Então, para a economia ortodoxa, você tem que pensar sempre
em políticas econômicas que levam em conta isso. Então, não adianta eu construir um muro pensando que as pessoas vão atravessar o muro. Elas vão dar a volta no muro e outras vão ficar paradas aqui. Então, a economia ortodoxa, ela pensa sempre nesse nexo, equilíbrio, racionalidade, individualismo. A lógica da economia ortodoxa é que essa racionalidade na interação entre os indivíduos faz com que haja um equilíbrio econômico e que ninguém vai ter poder ou ninguém vai ter supremacia sobre o outro, porque a gente está sempre fazendo escolhas racionais a nosso favor. Dessa forma, a gente está sempre tendo que negociar e chegar a um equilíbrio. Na economia ortodoxa, que geralmente está se referindo ao monetarismo, à escola de Chicago, a economia é considerada um sistema fechado. O que quer dizer? Que elementos como oferta e procura, oferta e demanda, são elementos chaves do sistema, em que as pessoas estão pensando em se beneficiar. Então, por isso que eu tenho que, sempre que pensar na política pública, pensar se a pessoa vai aderir a isso. Então, a gente fala que ela é ortodoxa porque ela olha para esse equilíbrio, racionalidade, individualismo. Quer dizer que a economia ortodoxa é má? Não, quer dizer que é uma forma de observar o fenômeno econômico. Vamos pegar aqui, na economia positiva, em que ela está explicando o fenômeno econômico. Ortodoxia e heterodoxia está se referindo à forma como a gente vê a economia positiva, mas a economia, do ponto de vista ortodoxo, ela está pensando que a economia positiva precisa levar em conta, a economia normativa precisa levar em conta sempre que os indivíduos são racionais a ponto de fazer escolhas focadas neles. A economia heterodoxa é uma categoria bem mais ampla, em que inclui várias escolas, inclusive contraditórias entre si, soluções contraditórias entre si, que leva em conta, inclusive, a ortodoxia, princípios da ortodoxia. Ele não segue só a ortodoxia, mas elas são mais criativas e ligadas, geralmente, ao expansionismo econômico e às teorias sociais. E pode ser definida em termos de um nexo estrutura histórico, social e institucional. Aqui, eu coloco na ideia econômica, outros princípios que não o princípio monetário, o princípio da escolha racional. Eu coloco outras lógicas dentro desse sistema. Eu trago aspectos da sociologia, aspectos da antropologia para observar a economia e para criar um sistema normativo econômico. A heterodoxia, ela tem que tomar um cuidado, porque se a ortodoxia, por um lado, pode parecer seca demais, a heterodoxia pode criar problemas demais, porque ela é muito mais complexa desse ponto de vista. O que é importante para nós aqui? O que nós precisamos levar para o nosso estudo? Óbvio que eu estou falando aqui para vocês, gente, de uma forma simplificada. Eu não estou aqui aprofundando. Então, se você pegar uma pessoa que é um cientista político ou cientista econômico, ele vai problematizar esses conceitos que eu estou colocando aqui para você. Desde a microeconomia, a macroeconomia, desde a positiva e a normativa, desde a ortodoxia e a heterodoxia. O que eu estou mostrando aqui para vocês são os conceitos de uma forma ampla, para que ao ler o livro você tenha mais ou menos o destino daquele texto, ou do que aquele autor está querendo falar. Porque um pouco da lógica do estudo é essa. Nós vamos aderindo conceitos
simplificando eles no primeiro momento, e depois a gente vai, conforme vai evoluindo, complexificando. Então, o que, que eu quero que vocês pensem? Quando a gente está falando em microeconomia, nós estamos falando de comportamentos individuais, de coisa mais voltada para o foco empresarial, o enfoque econômico local, a relação entre fornecedor e consumidor, empresário e trabalhador. Quando eu estou falando em macroeconomia, eu estou pensando em políticas públicas, eu estou pensando na relação do Brasil com o restante do mundo, eu estou pensando em contas nacionais, eu estou pensando no desenvolvimento e crescimento econômico. Quando eu estou pensando em economia positiva, eu estou pensando numa leitura do que é a economia, como ela funciona, e quais foram os fatos que resultaram naquelas consequências. Eu não estou problematizando a conduta da pessoa. Eu estou fazendo uma explicação do comportamento do fenômeno econômico. As lojas fecharam porque as pessoas pararam de ir para as ruas por conta da pandemia. As lojas fecharam porque as pessoas na pandemia ficaram com medo de gastar e pararam de gastar. Isso fez com que circulasse. Pronto, eu não estou falando se está certo ou se está errado. Depois disso eu posso falar, mas eu estou falando em economia positiva, explicando o fenômeno. Agora, quando eu estou falando em economia normativa, eu estou olhando para o direito econômico, para a Constituição, para a Carta, o Estatuto da Concorrência, como que quem pode adquirir uma empresa ou não. Né? A gente está vendo agora, lá nos Estados Unidos, um processo de concorrência contra o Facebook, para que ele, com um pedido para que ele ou abra mão do Instagram ou abra mão do WhatsApp, porque está concentrando atividade econômica. Aí eu olho para a economia normativa, o que diz a economia, o que deveria ser. Quando eu estou falando em economia ortodoxa, eu estou falando de uma economia voltada para aspectos econômicos de racionalidade, em que os indivíduos interagem pensando em si. Quando eu estou falando em economia heterodoxa, eu estou falando de correntes teóricas que englobam vários outros fatores. Inclusive, não dá muito para saber, são várias heterodoxias. Pode ter heterodoxia de direita, pode ter de esquerda. Quando a gente olha o governo Dilma e o governo Bolsonaro, a gente olha para perfis heterodoxos. Porque eu compilo questões desenvolvimentistas com questões ortodoxas. Vamos lembrar que lá na Dilma tinha o Levi, tinha o Manteiga, tinha pessoas mais liberais, pessoas mais sociais. No governo Bolsonaro, a mesma coisa. Nós temos um ministro de infraestrutura mais desenvolvimentista, um ministro da economia mais liberal. Nós estamos falando de coisas que em si são mais contraditórias, mais criativas, são soluções mais complexas, que podem dar certo ou não. E aí vai ser caso a caso para a gente analisar. Eu não quero aqui, gente, professor, mas a heterodoxia... Não se preocupe em aprofundar isso agora, porque a gente está ainda na superfície. É para a gente entender esses conceitos, para que a gente possa fazer o estudo do direito da economia. É para que a gente possa entrar na economia. Então, essas divisões, quando a gente pensa nessas divisões, nós estamos pensando nesses sentidos, para que a gente possa, pelo menos, nos situar. Depois, quem for aprofundar mais, vai ver que esses conceitos vão se complexificando e se conectando, e muitas vezes a gente vai ter até medo de falar se isso é ortodoxo ou heterodoxo, porque na hora que a gente coloca no papel, há características. Isso é um pouco, gente, eu gosto sempre de falar que na linguagem nós temos aqueles conceitos, né, que são os conceitos em si extremos, que são essenciais para a gente compreender a realidade. Noite e dia, masculino e feminino, certo e errado. Agora, a realidade é um pouco mais complexa. Existe aquilo que está mais certo do que outro, aquilo que está mais errado do que outro. Existe uma parte do dia que é mais noite do que dia, né, ensolarado, e isso vale para essas divisões. Essas divisões, elas são divisões
abstratas. Elas são divisões para a gente compreender, né, do ponto de vista simbólico, abstrato, conhecimento abstrato, mas que são essenciais para a gente compreender a realidade concreta.